capítulo 6. Glória a Deus. É fácil, irmão. Eu já ia esquecendo, imagina. Esqueci uma coisa dessa. Deus, Deus fala uma vez. Aprende uma coisa, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, Ele fala uma vez e Ele fala de um jeito que você entende tudo o que Ele falou. Ele não precisa estar explicando, tapinho por tentinho. Ele fala uma palavra e você entende tudo o que Ele falou. Amém? Esse é a voz do Senhor. Aleluia. Então eu gosto muito de cumprir o que Deus me manda. Então, Hebreus 6, exortação Hebreus, capítulo 6, né? É porque nós, a semana passada, nós terminamos aqui faltou o 11, né? Que fala a respeito dos cristãos que tinham progredido e aqueles que estão parados. No 5, terminando o 13, o 14, fala do alimento sólido, né? Que nós temos como cristão já da graça. Você da graça, você tem que ser um cristão adulto, não um cristão criança, adulto. Então, aqui ele está dando prosseguimento ao que ele falou no versículo 14 de 5. Agora o capítulo é 6. Capítulo 6. Né? Paulo está falando para a igreja de Hebreus que eles estavam sendo perseguidos e eles tinham alguns que queriam voltar para a lei de Moisés, para praticar os rituais, e tinha muitos ali que estavam tremendamente fracos. E Paulo exorta, Paulo adverte, como nós estamos sendo advertidos pela palavra de Deus. A igreja, o Universo em Cristo, fé e ação, o trabalho dela é advertir você, falar para você que Jesus está voltando, que você tem que ser preparado, você tem que se preparar. Ah, Lu, mas eu já aceitei Jesus como Salvador, mas você precisa desenvolver sua salvação. Por que a gente pode perder a salvação? Claro que pode. Não, salvo para sempre, não é assim não. Jesus diz, perseverai até o fim. Quem pode perder sua salvação? Você mesmo. Você mesmo pode perder sua salvação, se você não quer mais seguir a Jesus. Se você larga a fé e volta para servir a outros deuses, você já largou a salvação, você já perdeu. Amém, igreja? Então, ele está falando aqui, abra a sua Bíblia aí, 6. Por isso, ponde de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixando-nos levar para que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, de imposição de mão. Você vê, nós colocamos aí, nós não temos costume aqui de colocar a mão na cabeça de ninguém. Mas ele está falando aqui que naquela época eles faziam porque Jesus mandava de 2 em 2 ir nas aldeias, curando os enfermos. Então ele disse, vocês já passaram por essas ondas, né? Então ele diz aqui, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus... Então, eu fiz por quê? Porque Deus permitiu. Amém? Se ele não tivesse falado comigo, jamais ia fazer. Mas ele permitiu. Então, o 4. É impossível, olha só, os perigos espirituais. Ué, tem perigos espirituais? Tem. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram o quê? Iluminados e provaram o dom celestial e se tornarem participantes do Espírito, o Espírito Santo aqui com letra maiúscula, e provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento
visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e pondo em ignomínia, que é a vergonha. Olha a responsabilidade que nós temos. Ele está falando para aquela igreja, vocês, porque aquela igreja era uma igreja convertida a Jesus. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava pregando, olha, vocês que provaram do Espírito Santo, vocês que provaram da palavra de Deus, vocês que provaram, vocês abandonam, retornam para a lei, onde que Jesus já cumpriu tudo, vocês não voltam mais. Você sabe que eles, dos profetas até Jesus, ninguém era salvo, eles eram crentes, mas não era salvo. Por quê, Lô? Porque Jesus não tinha vindo morrer na cruz ainda. Amém? Como é que ele pode ser salvo se Jesus ainda não veio? Né? Então Paulo está falando para essa igreja, para eles deixar essa coisa de batismo, de arrependimento, de não sei o que, já foi. Eles agora estavam num nível maior, é igual vocês aqui. Quando a gente se converte lá no sistema, eles falam toda hora, expulsa isso, expulsa demônios, faz isso, faz aquilo, batismo, não sei o que. Para nós aqui da Igreja Universo em Cristo, acabou essas coisas. Amém? Nós estamos ligados aonde? Na doutrina. Isso aí é Paulo chamando eles de criança. Vocês querem voltar ao jardim de infância de novo? Paulo fala para vocês, querem voltar ao jardim de infância? Vocês agora são adultos. Aleluia! Vocês são adultos. Nós queremos comida sólida, comida que fortalece a nossa fé. Amém? Então ele diz aqui, batismo, essas coisas. Estão crucificando quem de novo? Jesus. Porque a terra que observa a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim será queimada. Quando um homem planta uma vinha que ela não dá bons frutos, ela não serve, ela é arrancada e será o quê? Queimada. Para construir, para plantar outra terra novamente, outra planta que dê bons frutos. Mas aqui ele está dizendo que nós estamos na graça. Nós estamos na graça e não saímos da graça. Eles queriam estar na graça e queriam voltar ao judaísmo. Paulo falou, é impossível. Você pode ver, é impossível. Tem duas palavras nesse texto que você vai ver na frente, fala duas vezes, impossível. Impossível não é improvável, é impossível. Não pode. Entendeu? Então, você pode ver que a pessoa é uma coisa muito séria. As pessoas levam... Jesus falou que aquele que peca contra o Espírito Santo não tem perdão, nem aqui, nem na vida eterna. Então, a gente tem que vigiar. Manter sua salvação, manter sua vida cristã, ligada em Cristo, nada de rituais, nada de pegar aquilo para poder levar e ser abençoado, nada disso. Nós temos a nossa fé em Cristo somente. Ele é a justiça de Deus e nós somos a justiça em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então, ele diz aqui, o 8, mas se produz espinhos e abrolho, é rejeitado e perto está de maldição. Está vendo? Está de maldição. E o seu fim será queimada. As coisas melhores e pertencentes à salvação. Quanto a vós, olha o que ele diz, o 9. Quanto a vós, outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para esquecer o vosso trabalho do amor e que evidencias para com o seu nome, pois serviste e ainda serve aos santos.
Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, quer dizer, preguiçoso, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Então, você sabe, aquele dos profetas até Jesus Cristo, ninguém era salvo. Você lembra que Jesus falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo aonde? Aí você diz, mas quando a gente morre, a gente vai para onde? Agora, Jesus já consumiu tudo, agora você vai direto para o céu. Amém? Mas naquela época, de Moisés, de Davi, eles morriam. Abraão ficava num lugar chamado seio de Abraão. Lembra da passagem de Lázaro? Do mendigo Lázaro? Que Deus fala para ele, que o rico fala, Lázaro, ô pai Abraão, pede a Lázaro para molhar o dedo aí e mandar para cá, que aqui eu estou atormentado com tanto fogo. Existe um lugar chamado, antes que Jesus voltasse, antes que Jesus veio, chamado paraíso, que é chamado seio de Abraão. Nem é o céu, nem o inferno, é no meio. As pessoas morriam e enterravam, antes de Jesus vir, eram sepultadas, como rei Davi, todos eles, as pessoas que seguiram Moisés direitinho, eram os crentes que ainda não eram salvos. Os discípulos ainda não eram salvos, eles eram seguidores de Jesus, eles não eram salvos. Mas eles provaram. Jesus pegou de 2 em 2 e mandou em cada cidade expulsar o demônio em nome dele, não foi? Sim. Eles eram seguidores. Quando que eles se converteram? Quando que eles provaram de Jesus? Quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou. Então hoje eu vou te dar já a referência, mas eu quero te falar uma coisa. Hoje você quer dar graça, você tem que repousar em Cristo. Você não tem que fazer ritual nenhum. Abra a sua Bíblia em Isaías 32, 17. Isaías 32, 17. Quem é Isaías? O profeta, o grande profeta Isaías. 32, 17. Ele fala sobre o repouso. Que hoje nós temos esse repouso em Cristo. Cadê? 32? Está aqui. Acharam? Diz aqui, ó. O efeito. Acharam? O efeito da justiça será paz e fruto de quê? Repouse para sempre. Assembleia isso aí, guarda isso aí, ó. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para... Então, volta para Hebreus lá. Quando Jesus veio ao mundo, ele pagou todos os nossos pecados. Então, ele cumpriu toda a lei. Então, aqueles que morreram antes, eles foram salvos nesse dia. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu, naquele mesmo dia que ele morreu, ele desceu. Lembra que ele falou para o pecador? Hoje mesmo estarás. E eles morreram naquele dia mesmo, não foi? Naquele dia mesmo, ele foi com Jesus. A Bíblia diz, em Pedro, vou te dar referência em 1 Pedro, que Jesus desceu e pregou para eles. Pregou para eles, para Abraão. Eles viram o Salvador. Amém? Profeta Isaías, todos que estavam mortos, eles tiveram a primeira ressurreição remidos. Foi o primeiro fruto, depois que Jesus ressuscitou, que eles foram para o céu.
Eles saíram dali daquele lugar, Jesus foi lá, pregou para eles, e eles foram para o céu. Porque eles não estavam no céu, eles estavam num lugar chamado paraíso. Seios de Abraão. Aí você diz, nossa, Lu, então existe esse lugar hoje? Existe, mas está vazio. Porque Jesus já fez tudo, agora a gente vai direto, morre e vai direto. Amém? Ele foi buscar aqueles que estavam da lei, que eram os profetas, que ainda não conheciam o Messias. Jesus é o Messias. Então, abra sua Bíblia em 15, em Marcos 15, versículo 36. Existe uma diferença entre a pessoa provar e beber. Ai, que é isso? A Bíblia diz que ai daqueles que provaram e largam Jesus, né? Não tem mais volta. É impossível. Tá vendo? É impossível. Então nós temos que trabalhar para a nossa salvação. Salve. A gente tem que continuar obedecendo a palavra. Amém? Acharam? Marcos 15, 36, né? Deixa eu ver aqui também no meu. Marcos. Depois de Mateus. Depois de Mateus, Marcos. Fala aqui, ó. 15, 36. Acharam? Então, 15, 36, diz aqui. E deles correu e embebeu uma esponja vinagre e pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, deixai-me, vejamos se Elias vem tirar ele. Isso aí foi quando Jesus estava na cruz. Quando Jesus estava na cruz, sofrendo, ele sentiu o que? Sede. Ele pediu água. Aí o que eles fizeram? Enxamparam assim a espuma de vinagre e Jesus provou. Ele não engoliu, ele provou. Então a Bíblia diz em Hebreus, volta lá em Hebreus. Lá em Hebreus, que aqueles que provaram, foi iluminado. Você sabe que nem todo mundo que é iluminado é salvo? Que isso? Não é salvo? Não. Mas a Bíblia diz que ele foi iluminado e provaram. Sim. Judas é um exemplo. Judas andava com Jesus. Ele curou os enfermos no nome de Jesus. Ele andava com os discípulos. E Jesus chamou ele filho da perdição. Por quê? Ele provou, mas ele não deixou entrar no coração dele o Espírito Santo. Amém? Então, na época dos profetas, o Espírito Santo ficava sobre o profeta, sobre aqueles que eram ungidos de Deus. Quando Jesus veio, Jesus falou para os discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho, curar os meus nomes. E Judas fazia tudo. Eles eram seguidores, eles ainda não eram salvos, porque Jesus não tinha ido para o Calvário. Ninguém era salvo, tanto debaixo da terra como na terra. Só quando Jesus foi ao Calvário, ressuscitou, aí Jesus chegou para os discípulos e eles se converteram e receberam o Espírito Santo. Aí foi salvo naquele dia. Mas vamos ler aqui, entendeu? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados de provar o dom de quem? Celestial. Quem é o dom celestial? É Deus, Jesus. E se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O mundo quer dizer o futuro, né? Que as promessas de Deus. Eles crucificaram Jesus de novo. Amém, igreja? Vamos para o 7, o 9. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos, convertidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação.
ainda que falando desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso quê? E do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois serviste e ainda serve aos santos. Desejamos, porém, continue cada vez vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, quer dizer, preguiçoso, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, versículo 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de operar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmeza aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus... Está vendo? Deus mente? Outra palavra aí, impossível que Deus minta. Você vê, é impossível você voltar quando você larga Jesus, é impossível. E vai servir outros deuses, é impossível. Você provou do dom de Deus, você provou do Espírito Santo, é impossível. Aqui diz aqui, e aí aqui também outra palavra, é impossível. Deus não mente. Ele vê todo o seu sacrifício, tudo que você está fazendo para manter a sua fidelidade a Ele, a sua vida espiritual na sua família, com a sua casa. Então Jesus está vendo, Deus está vendo a sua fidelidade. E Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu de você. Diz aqui, ó, Paulo está dizendo para a igreja, Deus não esqueceu de vocês que são fiéis. Vocês são amados do Senhor. Aqueles que desviaram já eram, mas vocês que ficaram, vocês são amados do Senhor. Deus não vai esquecer de vocês. Ele está falando aqui, ó, Deus não esquece de vocês não. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmeza aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, interpôs com o juramento. Quando Deus fez uma promessa, disse, olha, Deus falou, está falado. Ele não tinha, a gente quando faz uma conversa com a pessoa, a gente diz, eu juro, fulano, é assim, eu juro pela sepultura da minha mãe. Tem gente que fala assim, não, eu juro pelas tranças de Sansão. Eu juro que eu vou fazer isso, não é assim? Deus não tinha ninguém para ele jurar. É o que ele diz aqui, ó. Ele mesmo jurou por si mesmo. Ele está acima de tudo, ele jurou por si mesmo. Aleluia, ele é imutável. O Senhor é o Senhor, ele jurou por si mesmo, porque o que ele te abençoou está abençoado, meu irmão. Amém? Só depende de você desenvolver a sua salvação, a sua fé. Como é que eu desenvolvo a minha salvação, pastora? Congregando, indo à casa do Senhor, participando, sendo amigo dos seus irmãos em Cristo, na igreja, abraçando o seu irmão, ouvindo a palavra, não aquelas palavras, como Paulo falou no início, que é, vem aqui, eu vou fazer uma oração para você. Vem aqui que eu vou te dar isso. Vem aqui, Jesus curou o homem lá no poço, eu vou curar você também. Essas coisas já eram, já passaram. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, já eram, passaram. Vocês têm que ser adulto, comida sólida, não é leitinho não. Amém, igreja? Então, você tem que ter essa mesma postura, você tem que crer e desenvolver a sua salvação na doutrina do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, ele diz aqui, né? Deus jurou por si mesmo.
por si mesmo, para que, mediante duas coisas imutáveis, quais são as duas coisas? Nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Nós já estamos aonde? No refúgio. Cristo é o nosso refúgio. Amém? A fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do céu, do véu. Você sabe, o véu era assim, ó. O véu tinha o santo, onde entrava o sacerdote, e tinha o santo dos santos. Então existia um véu ali, que mesmo que você chegasse assim, você não podia ver nada, você não via nada, porque o véu estava ali na frente. Quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou-se. Amém? A Bíblia diz que o véu se rasgou-se. O véu se rasgou-se. E aconteceu o quê? Quando o véu se rasgou? Para todos. Amém? Não tem judeu? É para todos. A salvação é para todos. Tem igrejas por aí que a mulher usa véu. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. O véu foi rasgado. Nós somos livres em Cristo. Nós somos a justiça de Deus em Cristo. Descansa nele. Paulo está falando para a igreja dos Hebreus aqui. Para com esse negócio de querer voltar para trás. Voltar para o judaísmo. Jesus já cumpriu a lei, meu irmão. Jesus já cumpriu a lei. E tem pessoas que até hoje ainda ficam com essa coisa. Não lê a Bíblia correta. Ensina errado. Por isso que você tem que acesso à Bíblia. Você aprende a verdadeira graça e a verdade. Entendeu? A minha mãe fazia parte de uma denominação que não podia fazer nada. Podia cortar cabelo, não podia correr isso, fazia, né? Minha mãe era bonita e ficou feia. O cabelo dela cresceu, podia cortar. Não podia passar um batom, não podia. Pecado. Podia raspar o sovaco, não podia não. O homem de bigode também não pode. Meu irmão, isso é conceito de homem. A palavra de Deus não fala nada disso. Porque eles pegam uma passagem que tem lá na Bíblia, que depois eu mostro para vocês, porque Paulo chega na igreja de Corinto e está uma confusão danada. Quem é que ia orar com véu? Quem é que ia orar sem véu? Paulo falou, para com essa bobagem. Não existe mais isso. Se você quer ter algum direito, você faz. Se você quiser orar de cabelo curto, você ora. Se você quiser orar de cabelo lá no pé, você ora. Entendeu? Não tem mais essa censura. Mas tem pessoas que continuam com esse radicalismo. Aprenda a ler a graça e a verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos para o Senhor. Aí diz aqui, ó. O 20, o 19. Ao qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além dos véus, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo para sempre, segundo a ordem. Amém? Abra sua Bíblia aí em João 20, Evangelho. João 20. Vamos lá para o Evangelho. A gente tem que falar, pessoal, porque as pessoas, é uma misturada, as pessoas não sabem se obedece aquele ou se obedece aquele. Você tem que obedecer o que a palavra de Deus diz. É isso que você tem que obedecer. Se aquele pastor, mas o pastor falou, o pastor às vezes não entende também. Ele tem que crescer espiritualmente. Não, mas o pastor falou, não, vou ver na Bíblia. Peraí, deixa eu ver. Não, peraí, está errado.
Não, mas o pastor falou, está errado. Não, mas ele é autoridade, não, até logo, não vou mais naquela igreja. Acabou. Amém? Você tem que seguir a palavra de Deus. Você não vai comer na mão de ninguém, não. Siga a doutrina da graça e da verdade, que você não vai errar. Amém? Acharam? É João 20, versículo, João 20, né? 20, 19. Diz o que aí? Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro dia de quê? Da semana, trancadas as portas da casa onde estava o discípulo com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, alegravam-se, porque tanto os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei-o. Amém? Ali os discípulos foram salvos. Eles eram seguidores, mas no dia que Jesus se apresentou a eles, eles receberam o Espírito Santo. Jesus soprou, recebeu o Espírito Santo. Ali eles foram salvos. Menos o Judas, porque o Judas antes tinha traído Jesus, já tinha ido embora. Viu como é as coisas de Deus? O traidor estava na ceia. Aí quando Jesus falou, faz o que tem que fazer, ele se levantou e foi embora. É o filho da perdição, Judas. Agora, quando Jesus se encontrou com os discípulos novamente, ele falou, receberam o Espírito Santo. Aí eles foram salvos. Nessa hora eles foram salvos. Mas Jesus disse que eles ficassem em Jerusalém até que recebessem do alto. Quando foi no dia de Pentecostes, eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Amém? Primeiro, eles receberam o Espírito Santo, estava com eles, como os profetas receberam. Mas quando Jesus, no dia de Pentecostes, Jesus falou que o Espírito estava com ele por enquanto, mas que o Espírito Santo ficaria dentro deles até a consumação do século. O Espírito Santo tem que ficar dentro de você. Você tem que pegar ele de fora e colocar dentro. Como se faz isso? Crendo, adorando, e ele vem sobre você. Você será batizado com o Espírito Santo. Ah, tem que falar em línguas? Só se Deus permitir. Você tem que ser batizado. Quando você é batizado no Espírito Santo, você se renova. Você se renova. Então, por isso que ele diz aqui, aquele que provar e largar, não tem salvação. Você quer isso? Deus me livre. Eu falo com Deus, Senhor, se é para acontecer isso comigo, me leva antes que aconteça isso. Quero a minha salvação. Você sabe que quando Jesus desceu lá, pegou o bandido da cruz, o ladrão, que pediu perdão a ele, naquele dia mesmo o ladrão foi direto para o céu. Amém? E todos aqueles profetas que morreram, a Bíblia diz que lá em Jerusalém, quando Jesus ressuscitou, eles levantaram da sepultura. Não tem uma passagem assim? Que fala? Que eles levantaram da sepultura e andaram pela cidade de Jerusalém. Ué? É que pode. E a Bíblia diz que muita gente viram. Tem essa passagem na Bíblia. Você pode procurar que tem aí. É porque eu não me lembrei dessa passagem, estou lembrando agora. Quando Jesus ressuscitou, os mortos se levantaram e andaram por Jerusalém, e muita gente viu eles andando. Assim como Lázaro levantou da sepultura e andou, e todo mundo viu ele sair da sepultura, no dia que Jesus morreu, Jesus pregou para eles ressuscitaram, e eles foram direto para o céu. Foi a salvação, naquele dia, foi a salvação para aquele povo da lei,
para aquele povo que seguia Moisés, para os profetas, para os crentes que ainda não eram salvos. Nesse dia eles foram salvos. Jesus desceu até lá, pregou para eles: eu sou o Messias, vim libertar vocês da prisão. Está escrito na Bíblia isso. 1 Pedro, abra sua Bíblia. 1 Pedro 3 fala sobre isso. 1 Pedro 18, 3:18. É linda a palavra de Deus, né, gente? A palavra de Deus é linda demais. Cada dia que Deus me usa assim para pregar para vocês, eu aprendo com ele, sabe? 1 Pedro, depois de Timóteo, por aí, né? Acharam? Né? Depois de Timóteo? Perto de João, né? 1 Pedro, perto de Tiago. Depois de Tiago. 1 Pedro 3:18 até o 20. Vamos ver. Do 18 até o 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado. 3:18, não é isso? 1 Pedro. É cartas. Vai chegar lá. Diz aqui, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro. Está errado o que, gente? É 1 Pedro 3. Tá certo. Tá certo, é 3, agora tá certo. Olha aqui, ó. 18, 19. No qual também foi e pregou ao Espírito que? Quem que foi lá e pregou? Pedro está falando que ele, no qual também foi e pregou ao Espírito em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, aqui, ó, no versículo 18 diz assim, ó: pois também Cristo morreu em uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado no... Está vendo? E aqui se tornou aquela grande nuvem que o apóstolo Paulo fala. Quando aquelas pessoas se levantaram, já convertidas a Cristo, Jesus conduziu eles ao céu. Amém? Eles foram salvos, Davi, Abraão, todos foram salvos. Naquele dia que Jesus morreu na cruz, que levou o ladrão junto com ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso era um local, um lugar onde as pessoas mortas ficavam antes da ressurreição de Cristo. Para nós, hoje não tem mais. Para nós, que morrer vai direto para o céu mesmo. Aleluia! Não é lindo isso? Tudo isso Deus preparou para nós. Deus preparou. Os discípulos, eles se converteram quando Jesus ressuscitou e falou: recebei o Espírito Santo. Ali eles se salvaram. Amém? Nem todo mundo que recebe a palavra é salvo. Como diz o apóstolo, que eles foram iluminados. Nem todos que são iluminados são salvos. Porque você pode convidar uma pessoa para vir na igreja e a pessoa diz assim: eu adorei o culto, assisti o culto, mas andar com Jesus ainda dá um tempinho. Aquela pessoa, ela foi iluminada. Ela ouviu o Evangelho. Agora, ela provou do Evangelho, mas ela não engoliu. Com Cristo, a gente tem que provar e engolir. A gente tem que receber o Espírito Santo.
Todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Mas se você começar a louvar, a adorar a Deus, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Isso é particular. Eu busquei e achei. Você também pode. Ah, Lu, mas quando a gente... Deus... Não, você tem que ter o batismo com o Espírito Santo. Ele fica dentro de você. Por isso que o seu corpo tem que ser consagrado a Deus. Amém? Judas andava com Jesus e tinha o Espírito Santo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, se tornaram homem de Deus. Lembra de Pedro, quando aquele casal mentiu para Pedro? Que eles foram queimados. Eles morreram lá fora, porque mentiu. Pedro já estava ungido do Senhor. Amém? Então, o batismo do Espírito Santo é uma coisa muito linda, muito gostosa, é particular. É quando você está adorando, você vai adorando, você vai buscando. Quanto mais você busca, não tem dia assim que você está... Quanto mais você louva a Deus, mais você tem vontade. Você chora, mas não é um choro de angústia, não é um choro de sofrimento, é um choro de amor, né? Assim, aquele choro de amor por Jesus, né? Você quer adorar mais e mais Ele. Você vai fazendo isso que Deus batiza você com o Espírito Santo. É lindo, né? Deus batiza. E é uma coisa muito linda. E Paulo está falando para essa igreja. Aqueles que provaram disso, crucificam novamente Jesus. Então, você tem que manter a sua confiança em Deus, repousar em Cristo, na promessa da palavra dele. Qual é a promessa? É o repouso. Nós não esperamos mais nada desse mundo, nós queremos só a vinda de Cristo. Amém, igreja? Breve vai ter uma terceira guerra mundial aí, você vai ver. Está tudo se encaminhando para o negócio. Se você não estiver firme com Cristo, a Bíblia diz que aqueles, quando Jesus voltar, que ficar, vai ter que enfrentar o anticristo, vai ter que enfrentar a besta. Deus me livre. Ai, Lu, tenho até medo. Eu não, quero que Jesus venha e me leve logo. Amém? Por quê? Porque você vai ter que viver, aí sim você vai ver o que é perseguição. Porque o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Está igual aquele povo que já foi com Jesus. Na primeira ressurreição. Amém? Você tem que estar preparado para você ser redimido com Cristo. A hora que ele piscar de olho, carrega você. Ai, eu sou pesada pra caramba. Vai ser igual o profeta Elias. Vai-te embora. Cadê a Bete? Eu sei lá, eu estava falando com ela aqui, ela subiu de repente, não vi mais a Bete. Aí quem ficou? Ah, meu Deus, eu fiquei, ah, meu Deus. Mas não se desespera não, você só vai enfrentar muita coisa. Se você aguentar por Cristo. Agora, se você disser, quando chegar perto de você, ó, ou você nega Jesus, ou você não come. Ou você bota o carimbo da besta aí no teu braço, na tua testa, para você chegar no supermercado e comer. Aí você diz, não quero não, então você não vai comer mais. Você vai ver da fé. E a Bíblia diz que tem os falsos profetas. Aí tem aqueles profetas que falam assim, chega perto de você e vai dizer, não, olha, ele está assim com a besta. Ó. A besta é um homem. Aí ele vai dizer assim, ó, eu sou pastor, estou falando para a senhora vai continuar adorando o seu Jesus mesmo. Só que custa nada a senhora botar o carimbozinho, né? Para a senhora receber sua cesta básica. Aí, é mesmo, né? Bota aí. Eu vou continuar adorando Jesus mesmo? Já era, meu amigo. Já era. Você provou da graça do Senhor. Agora se você disser, não vou dar não, então mata ela agora. Dá um tiro nela aí, você morre e pronto. Você vai para o céu. Amém? Está preparado para isso? Vai chegar essa época, hein? A Bíblia diz que bem-aventurados
os que dormem agora no Senhor. Amém? Bem-aventurados, felizes aqueles que quando Jesus vier, ó, aqueles que já estão lá com Jesus, aqueles que vão com Jesus e aqueles que vão ficar, que vai pegar a batata quente. Amém? Então, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda. Então, o que você tem que fazer, Lua? Eu quero ir na primeira ressurreição. O que eu faço? Doutrina da graça do Senhor. Ouvir o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Fica firme. Fica firme. Vamos lá para Hebreus. Fica firme. Ele diz aqui, ó, versículo 13. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, né? Mas aqui, no capítulo 6, no finalzinho, ele diz aqui, ó, ao qual, 19, ao qual temos por âncora. O que é a âncora? Sabe o que é a âncora? É uma coisa que segura, né? Uma âncora segura o navio. Quando o navio está encostado, ele joga a âncora, né? Para quê? Para que o navio dê a tempestade, mas ele está ali, né? Agarrado. Então ele está dizendo que a gente também tem que ser igual a âncora. Agarrado em quem? Em Cristo Jesus. Na doutrina, na graça. Então ele diz aqui, ó, da âncora, já aqui no finalzinho, né? O qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que a gente vai ver daqui para frente. O que é Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? Você vai saber. Sumo sacerdote para sempre. Jesus é o sumo sacerdote. Tudo que ele fez, perfeito. Nós não temos que fazer nada, só crer e adorar o Senhor. Aleluia! Você quer ganhar a vida eterna, meu irmão? Começa a ler as cartas de Paulo, Romanos. Você vai aprender o que é a doutrina do Senhor. Não, mas eu já sei de Jesus, eu conheço o Evangelho de capa a rabo, só conhece o Evangelho. Não conhece nada da doutrina. A doutrina é os ensinamentos da igreja. Deus levantou Paulo para ensinar as igrejas. Ele foi o apóstolo Paulo, o último. Entendeu? Então a gente tem que estudar, porque foi o Espírito Santo que ensinou a Paulo. E nós temos que tomar posse dessa palavra. Amém, igreja? Sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote para sempre. Para sempre. O sacerdote antigamente, ele tinha que fazer o pecado para ele e para os outros. Jesus fez direto para nós. Subiu ao céu. Agora quando você morre, você não precisa mais esperar que Jesus venha aqui, morra de novo. Não, agora você vai direto para o céu. Amém? A palavra de Deus é linda e eficaz, ativa, viva. Mas você tem que também ser um cristão ativo, dar fruto. Qual o fruto do Espírito Santo? Amor, paciência, longevidade, estar na igreja congregando com seus irmãos, ajudando uns aos outros. Você está em Cristo Jesus. Eu vou na igreja porque a Luva diz que vai dar um pacote de sal para a gente levar para casa e jogar lá na minha porta. Tudo isso é errado. Nós temos que crer somente em Jesus Cristo, no seu sacrifício. Aleluia! Glória a Deus! Ele é o sumo sacerdote para sempre. E se alguém vier, não, mas você tem que jejuar, você tem que fazer isso, tem que fazer nada. Eu não faço nada, eu creio no meu Deus somente. Jesus já venceu tudo, ele já cumpriu tudo. Me mostra onde está, depois que Jesus, que Paulo começa a pregar a doutrina, me mostra aonde que Paulo manda alguém jejuar. Manda? Me mostra onde que Paulo fala para fazer Santa Ceia. Não, mas eu faço Santa Ceia. Você vai dizer, eu vou te explicar como Paulo não ministrou Santa Ceia. Ele apenas repetiu o que Jesus falou.
e ensinou para a igreja. Ele, na noite que ele foi traído, não é assim? Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, né? Não é assim que as igrejas falam por aí? Só que ele disse, se vocês quiserem continuar fazendo isso, vocês têm que primeiro comer em casa, para depois vir para a igreja. Não fala isso? Então, mas não é mais necessário. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Vocês têm que discernir o corpo de Cristo. Como é que se discerne o corpo de Cristo? É espiritual. Hoje tudo é espiritual para nós. Para nós, da doutrina, da graça, da verdade, tudo é espiritual. Amém, igreja? Você não precisa tocar em nada para Deus te abençoar. Você crê somente na justiça do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ele ressuscitou e deu a vitória a você. Amém? Você crê nisso? Fala para a pessoa, eu creio. Você crê? Então se prepare que Jesus vai voltar e vai te levar. Aleluia! Jesus vai te levar, meu irmão. Amém, igreja? E aqui diz isso aqui, ó. Segundo a ordem de Melquisedeque, que você vai saber no próximo capítulo 7, semana que vem. Quem é Melquisedeque? Quem que era Melquisedeque? O que representa Melquisedeque? Você vai aprender a semana que vem, amém? Hoje vocês aprenderam o quê? Que você tem que repousar em Cristo. Cuidado para você não perder a sua salvação. Quando você prova de Deus, quando você participa de Deus, você é uma pessoa que você participa, prova, come e bebe o Espírito Santo. Aleluia! A sua alimentação é completa. Você não tem necessidade de nada espiritualmente. Você é uma pessoa de paz. Você faz o seu trabalho, você vai louvando a Deus, você vai glorificando. Ai, eu estou cheio de problemas, mas glória a Deus, aleluia. O meu Deus é fiel. É assim que você tem que ser. Não é aqueles crentes perturbados, não. Existem dois evangelhos. O evangelho da graça, da verdade, que Paulo fala, existem dois evangelhos, mas é um só. Mas um criado pelo homem. É o evangelho da perturbação. Está lá em Gálatas 1:17. Evangelho da perturbação. A pessoa não tem paz. Diz que tem Jesus, mas não tem paz. Você diz que tem Jesus e tem paz. Amém? Por quê? Porque você é da graça. Você não precisa de nada para reforçar a sua fé. Você tem fé. Você crê que Jesus morreu na cruz, que Ele falou que está consumado e que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus e acabou. Aleluia! Fala, eu sou a justiça. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.